Bom, fazendo um overview aqui no vídeo anterior, então a gente falou do que é, né, o que a gente pretendia com o projeto. Então aí falamos de que é uma estação radiobase, falamos que é uma área de 73 metros que vai ser alocada lá na cobertura do prédio. A antena não fica aparente, não é uma antena que fica em destaque. Hoje a gente já tem lá uma haste, um mastro que serve como para-raio. Então, assim, a altura pré-estabelecida para essa estação aqui é de no máximo 4 metros, ou seja, ela vai ficar equivalente com o que a gente já tem lá hoje de para-raio. Então, assim, o efeito estético disso é minimizado, não tem nenhum tipo de problema aí para a fachada do prédio, tá? E a gente percorreu também a questão, né, já falamos da questão de saúde, não traz nenhum mal à saúde, a questão ambiental, licenciamento também é por conta da empresa, né? Eles precisam de uma outorga, uma licença para operar essa estação. E a questão estrutural, a gente falou aqui também que todos os projetos serão previamente analisados e validados por nós, inclusive, tá? Então não teria qualquer tipo de problema. Bom, vamos falar aqui agora das condições comerciais. Não, então esse pleito, né, que a empresa trouxe até nós começou com um valor de R$ 4.500 por mês de remuneração. E aí esse valor, eu juntamente com o conselho, a gente conseguiu estressar e foi promovendo as negociações com a empresa e chegamos no patamar de R$ 7.000 por mês, né? Para um contrato de 10 anos, renováveis por mais 10 anos e depois mais 10 anos, né? Ou seja, após 10 anos a gente avalia se a gente quer renovar de novo ou não, enfim, e assim sucessivamente. Mas basicamente a gente está falando de um valor de R$ 7.000 por mês iniciais, reajustados pelo IGPM, né? Então, se a gente julgar aqui um período de 10 anos, a gente tá, de 10 anos, inicialmente a gente está falando de mais de 1 milhão de receita para o condomínio, ok? Falar um pouco aqui também, perguntaram se a gente tinha alguma referência de mercado, enfim, como que isso funcionava em outros lugares e etc. Como eu expliquei na reunião de ontem, eu já venho de um ambiente corporativo, então eu trabalho no mercado imobiliário, operando edificações corporativas, edificações comerciais, shopping center, enfim. E nesses tipos de ambiente é muito comum a gente ter antena radiobase funcionando internamente nesses locais, ok? Do ponto de vista residencial, eu também sinalizei ontem que a gente tem uma unidade aqui de apartamento em um condomínio localizado na Avenida Santa Marina. E lá a gente conseguiu implantar uma estação radiobase, uma torre, em 2016. Né? A gente está com ela há 5 anos no ar. O condomínio lá recebe remuneração. Né? Na época a remuneração iniciou em R$ 4.500. Hoje deve estar por volta de R$ 7.000, que é basicamente o valor que a gente está operando aqui. E assim, a experiência tem sido excelente. Então, do ponto de vista de ruído, de saúde das pessoas, de estrutura, de acesso ao condomínio, enfim, a gente não tem tido problema nenhum. Inclusive, eu sinalizei ontem na reunião que, como eu ainda sou proprietário e tenho uma unidade lá, a qualquer momento, caso alguém tenha, né, vontade de conhecer o projeto, ver qual é o efeito disso, é só a gente agendar, marcar e ir lá, tá? Fica a poucos metros daqui, fica na Avenida Santa Marina, ao lado do Habib's aqui, tá? Então é bem próximo, é fácil a gente chegar lá, tá? Então, como referência, eu tenho todo esse trajeto aí de mercado, essa trajetória de mercado, essa experiência, e também tem no residencial. Então, assim, não tem tido problema nenhum, nem problema jurídico, nem implicação operacional, nem problema ambiental, nem ruído, enfim, tá? Então, é super tranquilo. Uma das perguntas que foram levantadas na reunião de ontem também foi com relação a possíveis infiltrações, né, outros problemas que venham ser decorrentes, né, da implantação dessa instalação de antena, enfim, como que seria isso? Bom, o trabalho mais complexo e de maior cautela que é feito, né, antes da implantação da estação radiobase, é um trabalho de impermeabilização e preparação da laje, né? Então, essa laje seria completamente revisada e impermeabilizada por completo, né? E esse equipamento ele não vai ser assentado diretamente sobre a laje. Então, a gente seria um projeto mesmo, né? Seria desenvolvido um projeto e nesse projeto tem incluindo a impermeabilização de todo o trecho e uma camada de contrapiso, é feito um outro sócolo e em cima desse sócolo, né, de uma base, assentado toda a estrutura
da torre. Então, assim, o trabalho mais de maior detalhe, de maior de maior dedicação da empresa é com relação à impermeabilização, tendo em vista que uma vez implantado, depois não é fácil desmontar o equipamento para fazer qualquer tipo de manutenção. Mas de qualquer forma, a empresa tem um contrato com a gente, no qual a empresa se responsabiliza por todo e qualquer evento adverso ou implicações que venham surgir após a implantação da implicações técnicas, né, que venham surgir após a implantação da antena. Ok? Além disso, tem seguro também por trás envolvido dessa operação e tudo mais. Outra pergunta que foi recorrente ontem foi com relação à desvalorização do patrimônio imobiliário, ou seja, o prédio é desvalorizado ou não, né? Então, não, pessoal, de forma alguma, o prédio não é desvalorizado. Primeiro que a antena ela não traz nenhum efeito negativo, efeito estético na fachada, é imperceptível. Como eu disse, no topo do prédio já tem um mastro, que é utilizado como captor de para-raio, e a antena ela não supera esse mastro, é uma antena que fica ali no limite ali de altura com o mastro que a gente já tem no topo do prédio, tá? É uma antena que ela não tem grande dimensão, não, é uma antena relativamente pequena, tá? Então, assim, o efeito estético não tem, e pelo contrário, com relação a não causa desvalorização, né? Nos empreendimentos que a gente tem avaliado, tem trazido valorização para o empreendimento. Por quê? Na grande maioria dos casos, toda a receita gerada com esse projeto ela é revertida, né, para o benefício ali beneficiamento das áreas comuns dessas edificações. E, consequentemente, acaba utilizando também para composição de fundo de reserva, ou eventualmente até para atenuar um pouco a taxa condominial. Então, quanto maior a receita que a gente consegue agregar e trazer para o condomínio, né, em função do uso da área comum, traz mais benefício para o condomínio. E lembrando que, do ponto de vista de quem vai fazer uma compra ou aquisição de um imóvel, os pontos mais relevantes é localização e custo operacional, né? E ato contínuo, as pessoas querem saber quais são os benefícios que o condomínio carregam ali. Então, do ponto de vista de desvalorização, nem no segmento imobiliário corporativo, que é o segmento que eu atuo, nem no residencial, a gente nunca viu nenhum tipo de problema com relação à desvalorização, tá? Vou falar um pouco aqui agora brevemente dos benefícios desse projeto, né? Então, assim, a gente está falando de uma área neutra que não é utilizada hoje, sem qualquer utilização. A receita vai ser 100% revertida, né, para os projetos de melhorias, e a gente tem vários projetos de melhorias para discutir nos próximos meses com vocês. Então, a ideia seria que essa receita gerada fosse 100% revertida para esses projetos de melhorias, né? Então, esses projetos de melhorias, consequentemente, traria uma valorização para o nosso patrimônio aqui, tendo em vista que as áreas comuns seriam beneficiadas com esse projeto, certo? Então, com isso, a gente também evitaria arrecadações extras, né, com esses projetos de melhorias. Bom, um outro tema que também foi recorrente no conselho foi com relação ao prazo, né? Poxa, o projeto a gente está com muita pressa, o que está acontecendo e tudo mais. Bom, na verdade a gente não está tendo pressa, a gente está sendo ágil porque a gente está concorrendo com outros edifícios aqui no entorno. E o fato é que se a gente não for ágil nesse momento e não levar para uma assembleia, deliberar e votar o projeto, a gente corre o risco de perder para outro empreendimento. Lembrando que a gente tem aqui os edifícios vizinhos são encostados ao nosso, né? Então, para a gente seria muito ruim se a gente perdesse essa negociação por conta de prazo e que o nosso concorrente aqui, o prédio vizinho, conseguisse levar, porque a gente também teria que conviver com a estação Rádio Base, né, como nossa vizinha. A diferença é que a gente não teria qualquer tipo de recurso, qualquer tipo de receita, né? E aí perguntaram também, poxa, mas não tem outras propostas? Não, pessoal, nós não temos outras propostas. No início do ano eu tentei falar com algumas empresas que trabalham no segmento também, inclusive utilizando os contatos que eu tenho do mercado corporativo, e nenhuma até então apresentou qualquer tipo de interesse aqui na região. Então essa proposta a gente não foi atrás, a empresa fez uma prospecção e chegou até a gente.
E aí, muito prontamente, a gente recebeu essa proposta, estendeu para o corpo diretivo, a gente discutiu e rapidamente a gente entendeu que seria oportuno levar isso para uma assembleia, tá? Então, nenhum membro do corpo diretivo, nem eu, nem mesmo eu como síndico, a gente teve contato anterior ou prévio com essa empresa. A empresa bateu aqui no condomínio e acessou a nossa administração e mandou uma proposta para a gente. E aí a gente começou a negociação. Então, basicamente é isso. Então, estamos concorrendo com outros 20 prédios, que foi o que eles fizeram de prospecção. E assim, a gente não tem outra proposta. Caso contrário, a gente teria apresentado, né? E a ideia aqui diante dos fatos que a gente trouxe, né, do ponto de vista de saúde, ambiental, estrutural, legal, os benefícios que esse projeto pode gerar para o condomínio, a ideia é de que a gente esclareça ao máximo possível e tire todas as dúvidas para que na Assembleia do dia 8 a gente tenha um quórum qualificado de 2/3% das unidades para a gente conseguir fazer uma votação favorável ao projeto, para que então a gente dê a resposta para a empresa BTC, para a gente seguir ou não com esse contrato, ok?